E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Tomboli, da equipe Sharks FSC 9199, e nessa aula nós vamos aprender sobre fluxos de lógica, de controle, tomada de decisões, tudo isso é... a gente dá um nome, se chama if, elif e else. Então vamos lá, explicando o que é. Imagina que você, imagina que você vai para casa da sua avó. Lá, ela tem um monte de opção de torta pra você. Um monte de bolo, melhor. Tem opção de bolo de chocolate, de morango, de maracujá, um monte de bolo. Nisso, você só gosta de morango, mas gosta um pouquinho de chocolate. Não gosta nada de maracujá, por exemplo. Aí você vai se perguntar: ah, tem de morango? Se tiver, você vai comer. Se não tiver, ah, tem de chocolate? Essa é uma segunda opção. Ah, tem? Então vou lá comer. Se caso não tiver nenhum dos dois, é como de maracujá. Então é basicamente isso. São decisões, tomadas de decisões que são o if, o elif e o else. Vou botar a câmera normal aqui. Então vamos mostrar isso no Python aqui. Vamos supor que eu tenho um bolo. Não, melhor, vamos representar assim, depois a gente vai para as voltas. Vamos colocar A igual a 10, por exemplo, e B igual a 15. Então, vamos fazer um verificador. O que ele vai fazer? Se o meu A for maior que o 15, fale A maior que 15. Se ele for menor, fale A é menor que 15. A menor que B, perdão. Se eles forem iguais, fale A é igual a B. Então, a gente vai basicamente fazer isso. Para fazer isso, vamos pensar na primeira coisa. Se A for maior que B. O se em Python a gente representa por um if. Você pode jogar no tradutor aí, você vai ver que é if. Então, se A maior que B. O maior que a gente usa o mesmo símbolo na matemática, que é esse símbolo aqui. Então, se A maior que B, então ele vai fazer tal coisa. A gente dá um enter. Quando você dá esse enter, você vai ver que dá um espaço aqui, ó. Esse espaço é basicamente o quê? Pensa na estrutura. Você tem um caso. Se o caso for verdadeiro, vai acontecer uma sequência de ações. Se não for verdadeiro, vai para outro caso ou continua o código normal. Você não pode misturar os códigos normais que estão predefinidos para acontecer, que tipo vai acontecer. Você não pode misturar eles com os códigos, as sequências de códigos de estrutura de lógica, por exemplo. Então, para separar isso, a gente deixa esse espaço aqui. Se você, por exemplo, eu tô aqui, tá grudado, tá na mesma linha que o if aqui. Você pode apertar tanto o tab, ele vai dar o espaço, ou você pode vir aqui e dar um enter. Vai dar esse espaço tranquilamente. Então, voltando aqui, vamos colocar print a é menor do que a é maior, perdão, maior do que b. Beleza, vamos testar esse código. Vamos ver o que vai dar. Não aconteceu nada. Agora, por que que não aconteceu nada? Porque o A não é maior que B. Sempre no if, ele vai ter duas opções de resposta. Ou vai vir um true, ou vai vir um false. Que são valores booleanos, que nós já aprendemos. A, o true é verdadeiro, o false é falso. Então, isso aqui vai nos dar um verdadeiro ou um falso. A maior que B. Vamos ver. O A é 10, o B é 15. 10 é maior que 15? Desde quando que isso é verdade? Então, ele nos gerou um falso. Se der um falso, ele não vai fazer essa sequência de código. E ele não tinha mais nada previsto para fazer. Então, ele só mostrou isso mesmo. Ele não mostrou nada, na verdade. Então, vamos colocar um outro caso. Se A for menor que B, mas na mesma estrutura. Então, para colocar casos secundários, terciários, quaternários, tudo mais, a gente usa o elif. Então, elif é uma junção de else e de if. É engraçado isso, quando você entende mais de- é, dessa sequência de lógica com o if, o elif e o else.
Então, elif. Vamos fazer um segundo caso. Se A for menor que B, o que ele vai fazer? Ele vai me mostrar A é menor do que B. Está bem aqui. Feito. Vamos dar um print. Vamos soltar para ver o que vai acontecer. A é menor do que B. 10 e 15. Agora, vamos inverter. Vamos colocar 15 e aqui 10. Vamos dar o play. A é maior do que B. Então, ele está verificando automaticamente. Ele faz toda essa escolha pra gente. Agora, vamos supor esse exemplo aqui. A igual a 10, B igual a 10. Vamos ver o que vai acontecer. Nada. Por quê? 10 não é maior que 10. 10 não é menor que 10. Então, você tem duas opções aqui. Você pode usar outro elif A igual a B. Aqui a gente não usa A igual a B. Nesse exemplo aqui. Em nada, a gente usa praticamente só para definir variável. Para, tipo, verificar se é uma igualdade, você usa dois iguais. Tô só avisando. Então, você pode colocar if A igual a B. Então, mostre tal coisa. Ou, eu prefiro da forma else. Ou seja, se nem no caso principal, que é esse aqui, que está junto com o if, e nenhum dos outros casos secundários, terciários, quaternários, tudo mais, for verdadeiro, então você faça o que eu quiser. Ou seja, a sequência de comandos que vai estar aqui. Então, if A é maior que B, ele vai mostrar A é maior que B. Se não, vamos pensar no se não. Se não, A é menor que B, então A é menor do que B. Se não, aí ele faz sua coisa. Na verdade, o elif você pode pensar como um outro se falso, então se, você pode pensar como um então se. Então se isso der falso, então se, aí é outra lógica, e o else como se não. Então aqui a gente pode colocar A é igual a B. Acabou. A gente pode fazer o que a gente quiser. Ó, A é igual a B. 10 é igual a 10. Vamos colocar menos 20 e 10. A é menor do que B. A gente pode colocar o número que a gente quiser aqui. Olha, vamos ver isso aqui. A é maior do que B. Então, é basicamente isso a estrutura de if, elif e else aqui. Vou dar um exemplo para vocês, mas isso agora não vai ser código. É, vamos fazer um pseudocódigo. Bom, se você pegar o código que eu vou fazer aqui, não vai funcionar, porque não vai estar na linguagem de Python. Ó, C, sensor de distância. Um exemplo. É, distância do sensor de distância, melhor. Distância do sensor de distância for menor que 5, então ande para trás. Eita. Se não, ou então se é distância do sensor de distância for menor do que 10, então mova para frente. Se não, veja isso aqui. Se não, else, então fique parado. Esses aqui são exemplos que a gente pode fazer. Na temporada Submerged, nós utilizamos isso no nosso robô. Aqui faltou os dois pontos. Onde a gente usou isso? A gente colocou para ele, por exemplo, se alinhar com a nossa mesa. Ele faz uma segunda verificação. Ou seja, imagine que a gente tem esse robô aqui, ó. E essa aqui é a nossa parede da mesa. Tem um sensor de distância aqui. Então, se a distância for
Esse era o exemplo que a gente tinha usado. Se a distância for menor que 15, pare e vire menos 90 graus. Se a distância for maior que 20, ande para trás e vire. Ande, se a distância for 20, por exemplo, ande para trás 10 centímetros e vire menos 90 graus. Se a distância for 10 centímetros, vire menos 90 graus. Se for menor que 10, ande para frente e vire menos 90 graus. Esses são exemplos que a gente pode usar no tapete, na FLL. Então, espero que vocês tenham entendido tudo perfeitamente. Eu agradeço pela aula e até a próxima.